Olá, sejam bem-vindos. Frente a Frente de hoje recebe o professor Oswaldo Zaidan, que é historiador e coordenador do Memorial Pontes de Miranda, em Alagoas. O professor Zaidan nos fala sobre o lançamento do seu livro intitulado Pontes de Miranda, o jurista poeta, Crônicas Eternas em Dueto Jurídico Literário. Professor, seja bem-vindo mais uma vez e nos diga logo de antemão o que motivou o senhor a escrever esse livro sob a ótica do jurista, poeta Pontes de Miranda, perdão. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, Gorete, poder estar aqui novamente no programa Frente a Frente, agora trazendo esse trabalho que foi feito com muito carinho. Esse livro, ele nasceu de um desejo de fazer com que as pessoas entendam que é possível compreender o pensamento de Pontes de Miranda de uma forma simples, porque Pontes de Miranda, ele era simples, ele tinha a alma de professor dentro de si. E quando ele se encontrava com os alunos, com os estudantes de direito, ele realmente conseguia passar todos os conhecimentos jurídicos usando passagens de literatura, de poesia, de filosofia. E a ideia desse livro é exatamente essa, é desmistificar, é mostrar que Pontes de Miranda pode ser compreendido com simplicidade. Podemos dizer que Pontes de Miranda era um humanista? Com certeza, acho que essa talvez seja a maior qualidade de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, ele era um humanista nato, sempre foi, desde quando entrou na faculdade, em 1907, lá na Faculdade de Direito do Recife, ele sempre se interessou, matriculou-se como estudante de Direito, mas vivia estudando física, filosofia, antropologia, sociologia, ou seja, ele criou uma bagagem humanística ao longo da sua vida que permitiu com que ele se tornasse muito mais sensível ao espírito humano. A dimensão não tinha como calcular, não é? É verdade. O Pontes de Miranda, ele era um polímata, ou seja, ele se interessava por tudo aquilo que estava ao seu redor. E essa bagagem cultural que ele adquiriu permitiu a ele ter um entendimento do direito que vai muito além das leis. Ele conseguiu humanizar as leis, humanizar o estudo do direito. Pois bem, vamos falar sobre como se chegou a fazer esse lançamento. Como o senhor estava me dizendo antes da entrevista, tem um spoiler aqui, como nasceu, não é, o livro. Nos conte. Eu sempre tive muita vontade, assim, um desejo muito grande de fazer com que as pessoas entendessem com simplicidade o que Pontes de Miranda tinha para ensinar. E aí eu comecei a pensar, poxa, como é que eu posso simplificar isso? Bom, primeira coisa, o gênero literário que eu vou escolher. Vamos trabalhar com crônicas, porque crônica é um gênero literário muito fácil de compreender, lhe dá muita flexibilidade, então eu escolhi falar de Pontes de Miranda usando a crônica. Dentro das crônicas, a gente foi buscar, eu digo a gente porque eu tive a ajuda de muitas pessoas, inclusive algumas que conviveram com Pontes de Miranda e conseguiram me nutrir com informações muito importantes. E aí eu comecei a escrever esse primeiro livrinho, que se chama O Direito à Luz das Citações de Pontes de Miranda, usando exatamente esse conhecimento, pegando o conhecimento literário, filosófico, poético de Pontes e vendo como é que ele introduzia isso para explicar os conceitos do direito. Só que depois eu gostei tanto desse trabalho que eu comecei a ampliá-lo. E aí o que era um livrinho acabou virando um livro com mais robustez, um livro com mais capítulos, um livro que trata o assunto de uma forma mais profunda. Agora, profunda, mas extremamente simples. Pois é. E essa capa está belíssima. Como se chegou a ela? Essa capa, ela é o resultado
das pesquisas que eu sempre faço sobre a vida de Pontes de Miranda. Eu estudo Pontes de Miranda, a vida e a obra, né, desde 2006. Ele foi seguramente o maior jurista do século XX, né? E aí eu falei, poxa, mas por que Pontes de Miranda tem tantas corujas na casa dele? Por que ele sempre gostou de corujas? E eu fui buscar o significado da coruja. E descobri que a coruja, no velho continente, no continente europeu, simboliza a cultura, o conhecimento, bem típicos de Pontes de Miranda. E aí depois eu vi que Pontes de Miranda criou um brasão para a família que reúne a coruja e o jaguar. Eu falei, pô, mas agora eu preciso entender qual o significado do jaguar. E aí eu descobri que o jaguar é um dos animais mais velozes que existem. E aí eu peguei, então está explicado, a inteligência, a rapidez de raciocínio da coruja e a velocidade do jaguar. E aí a união da coruja e do jaguar me estimulou a fazer essa capa que eu, modéstia à parte, também acho muito bonita. Em que medida o livro propõe repensar o direito como uma ciência humana? Esse talvez seja a grande missão desse livro, sabe, Gorete? A ideia é exatamente mostrar que o direito é o pasto das palavras, ou seja, o direito se nutre, se alimenta da convivência humana. A partir do momento que o direito compreende as relações humanas, a partir do momento que o direito entra na vida das pessoas e as pessoas compreendem o direito como sendo um produto dos anseios e das necessidades humanas, aí tudo fica muito mais fácil. Ele pode ser não, foi considerado um intelectual interdisciplinar, não é isso? Pontes de Miranda, ele se formou em Direito em 1911. Em 1912, ele se mudou para o Rio de Janeiro e, durante toda a década de 20 e 30, ele andou com intelectuais que moravam no Rio. Ele fez parte da jovem intelectualidade do Rio de Janeiro. Ele era amigo de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Tarsila do Amaral. Ele era dessa nova geração de intelectuais, não que todos fossem do Rio de Janeiro, eles vieram de vários lugares do Brasil, mas o Rio era a capital cultural do Brasil na década de 20 e 30. E Pontes de Miranda andava com esse pessoal, trocava ideias com esse pessoal. E foi exatamente essa bagagem cultural, literária, poética, filosófica que Pontes de Miranda colocou para dar um tchan a mais no estudo do direito. E essa é a grande diferença de Pontes de Miranda. Ele consegue, usando esse conhecimento humanístico, tornar o direito mais próximo das pessoas, mais próximo do cidadão, mais humano. Quando ele diz, o direito é pasto das palavras, o que ele quis dizer efetivamente? Ele quis dizer que a compreensão do direito deve se dar a partir É uma metáfora, né? É uma metáfora que ele usa para mostrar o seguinte, o direito se alimenta das palavras. Então, o direito é o pasto das palavras. E essas palavras são as palavras que saem da onde? Da sociedade. São os anseios, as angústias, as esperanças do povo, porque a lei ela deve ser criada de acordo com a necessidade do povo. O direito que não conhece as ruas não consegue fazer justiça. E para conhecer as ruas, o direito social, precisa, né, procurar nesse pasto que é a sociedade humana as razões para que ele tenha existência, para que ele tenha eficácia. Assistir ele fazer a defesa ou alguma acusação devia ser algo muito especial, não? Pontes de Miranda, ele não fazia audiências, ele ministrava uma aula. Nos dias em que Pontes de Miranda ia à justiça, ia ao fórum, ia atuar como advogado, e mais na frente ele chegou inclusive a se tornar desembargador
de Justiça do Tribunal de Apelação, hoje chamado de Tribunal de Justiça, na época de Vargas, né, durante a ditadura de Vargas, 37 até 39, ele atuou como desembargador. Então, ele, quando foi nomeado pelo Vargas para ser desembargador, ele tomou o tribunal para si. Porque quando ele atuava como desembargador, na verdade, o fórum ficava lotado. Hoje o doutor Pontes de Miranda vai estar atuando, ficava lotado. Por quê? Porque ele conseguia, com uma sensibilidade tão grande, mostrar, né, como o direito se completa com a literatura. Tem uma passagem que eu acho excelente, quando ele diz assim, invocando William Shakespeare, ele fala assim, existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. E explicava o porquê que ele falava isso. Porque, didaticamente ele fazia isso. Ele quer dizer o seguinte, o homem é muito maior do que as leis. O universo humano é muito maior do que o universo das leis. As leis marcam um instante. Demarcam, né? Um instante, aquele momento. Mas o homem, ele reflete a humanidade, a eternidade. Então, quando ele diz isso, ele quer mostrar o quê? Que existem mais coisas, mais necessidades para os homens do que aquilo que está previsto nos códigos, né? Então, ele usa Shakespeare. Então, quando a justiça, por exemplo, ela se torna um pouco injusta, muito radical, porque já teve épocas que ela realmente atuava, parece que contra a sociedade. E aí, uma vez, numa passagem, ele estava como advogado, defendendo o cliente dele foi derrotado, e quando terminou a audiência, ele pediu a palavra ao juiz e falou, o senhor, com essa sua decisão, me fez lembrar uma passagem de Machado de Assis no livro Quincas Borba, que falava assim, aos vencedores, as batatas. O juiz ficou meio sem entender, falou, mas o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que a verdadeira justiça deve buscar a equidade. É óbvio que um lado vai vencer, que o outro vai ser derrotado, mas nenhum lado deve ser supervalorizado e nenhum lado deve ser humilhado, porque não é essa a função da justiça. A função da justiça é buscar a paz social. Então, aos vencedores a batatas significa dizer o quê? O desequilíbrio da justiça, o desequilíbrio na aplicação das leis. E eu acho isso muito interessante, porque ele consegue explicar... É um pensamento humanista. É totalmente humanista, né? Ele consegue explicar o direito de forma humanista. E é assim que deve ser. É assim que deve ser. Pois bem. Qual a linguagem ele influencia a construção das normas jurídicas? Como colocar isso na prática jurídica? Pontes de Miranda, ele tem uma formação jurídica muito ligada ao direito alemão. Ele, quando estudou na Faculdade de Direito do Recife, ele aprendeu o idioma alemão com os padres franciscanos que tomavam conta da Faculdade do Direito. Ele estudou muito o direito alemão através do seu precursor, o Tobias Barreto, e depois, quando ele se formou, ele mergulhou no lado literário. Poucas pessoas sabem, mas Pontes de Miranda, ele tem livros de poesia, ele tem obras literárias, ele tem contos. É um universo. Ele tem um livro chamado Poemas e Canções, ele tem um livro chamado Obras Literárias, né? Então, o Pontes de Miranda, ele usava, né, todos os artifícios possíveis para conseguir colocar as suas ideias jurídicas em prática. E aí ele também usava Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Machado de Assis, ou seja, ele usava autores filosóficos, literários. A argumentação. Exatamente, porque o direito não se basta, né? Pois bem, eu fico imaginando se fosse daquela época assistir
Pontes de Miranda nessas condições é algo assim, seria algo maravilhoso para quem está na condição de estudante, por exemplo, né? É verdade, o professor e promotor de justiça aqui de Alagoas, meu querido amigo Ivan Barros, teve a oportunidade rara de ser secretário particular de Pontes de Miranda, mais ou menos por 5 anos. E ele me contou que Pontes de Miranda recebia em sua casa, sempre às sextas-feiras, estudantes dos cursos de Direito no Rio de Janeiro. E ali, como se estivesse incorporando Sócrates, Platão, ele dava lições aos seus pupilos, mas com uma linguagem extremamente simples, poética, quase que paternal. E é isso que eu procurei resgatar nesse livro, mostrar que o direito é o produto da convivência humana. E a convivência humana, ela tem de ser equilibrada, ela tem de ser justa. O que o senhor está falando é pura dialética, né? Com certeza. Por isso que embaixo aí do jurista poeta, eu coloquei um dueto jurídico literário, porque ele explica conceitos jurídicos usando a literatura. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, ele conta uma história certa vez que uma pessoa com 3 filhos para criar, pequenos, se apossou de um pedaço de terra. E se apossou do pedaço de terra e ficou ali por vários e vários anos. Dali ele tirava o sustento da família, dali ele criou os filhos, dali o seu filho mais velho conseguiu ser o primeiro a conseguir entrar numa faculdade. E um belo dia o dono da terra apareceu para pegar sua terra de volta. E Pontes de Miranda usou um argumento fantástico. Ele disse: a mão do jardineiro que cuida da terra deve ser aquela que possui a terra. Porque possuir a terra é amá-la, é tirar dela a dignidade da sua família. E por incrível que pareça, estamos falando do Instituto do Uso Capião, Pontes de Miranda conseguiu fazer aquele jardineiro, aquele agricultor, aquele suposto invasor, se tornar o dono da terra. Porque a terra precisa de atenção, de carinho, de amor. E quando você tira da terra o alimento para sustentar a sua família, você está praticando o amor. Exatamente. Vamos chamar agora nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. Só um minuto. Nosso tempo é... Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Oswaldo Zaidan, historiador e coordenador do Memorial Pontes de Miranda aqui em Alagoas. É professor e nos fala sobre o lançamento do seu livro intitulado Pontes de Miranda, o jurista poeta, Crônicas Eternas em Duetos Jurídico Literário. Eu pergunto, a poesia contribui para a interpretação do direito nesse espaço? Tem uma frase de Pontes de Miranda, que inclusive está no final desse livro, que diz assim: o direito marca um instante, a poesia marca a eternidade. E Pontes de Miranda uniu as duas e fez do verbo sua verdade. Então, eu acho que fica bem respondido, porque a poesia é a melhor forma, é a forma mais transparente
da gente conhecer a verdade humana, porque a poesia retrata a alma das pessoas, a alma do poeta, e a alma do poeta não mente. Então, quando você consegue mergulhar na alma do ser humano, você consegue fazer leis justas e duradouras. Pois é, pensamento bem adequado à raiz do entendimento, né? Com certeza, porque a justiça, o direito deve ser um instrumento de paz social. Ela deve buscar o equilíbrio. Por isso que é necessário ao operador do direito conhecer as ruas. O direito a gente aprende nas ruas. Aquele que não conhece as ruas não conhece os anseios da sociedade. E aí acabam fazendo leis horrorosas. Pontes de Miranda tem uma frase que eu acho emblemática. Ele diz assim: quem só conhece o direito, nem o direito conhece. E isso é fantástico, porque o direito, ele não é o centro, ele é um acessório, um instrumento que deve estar junto da literatura, da filosofia, da antropologia, da sociologia, de todas as áreas do conhecimento humano. Então a poesia contribui para a interpretação do direito. Com certeza. Em qualquer e muito. esfera no mundo. Em qualquer esfera, em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo do mundo. Porque os grandes filósofos, desde da antiguidade, passando pelo Renascimento, na Idade Moderna e nos dias atuais, sempre estão presentes, né, nos conceitos jurídicos. A compreensão do direito passa pela compreensão da literatura. Quem sabe e conhece e lê literatura, com certeza se torna um melhor jurista. A sociologia, como está inserida nesse contexto? O que é a sociologia? A sociologia é o estudo da sociedade. Exatamente. E quando você estuda a sociedade, você compreende os seus anseios. Foi bom você falar nisso, Gorete, porque o primeiro livro de Pontes de Miranda, ele ainda estava na faculdade, ele tinha 19 anos quando ele escreveu um livro chamado A Margem do Direito. E esse livro trata do quê? Esse livro é o primeiro livro que Pontes de Miranda escreveu, ainda na faculdade, e ele é um relato de que o direito deve ser o produto da vontade humana. Antigamente, não existiam leis escritas, era o chamado direito consuetudinário, aquele direito que ia passando de pai para filho, de geração para geração, nada era escrito, mas as gerações iam multiplicando os valores, as leis. O entendimento. E esse direito consuetudinário, ele surgiu a partir o quê? Da compreensão das relações humanas. Então, quando um pai fala assim, ó, isso é o certo. Por que isso é o certo? Porque a prática mostrava que aquele era o caminho certo. A lei não precisa estar escrita para ter eficácia. O direito consuetudinário mostra isso, que o direito passava de geração para geração e sempre era mantido. E Pontes de Miranda, nesse seu primeiro livro, quando ele era um menino praticamente, um jovem, um adolescente, ele já mostrava o que ele pretendia fazer no direito. Ou seja, projetar e construir toda a sua gigantesca obra literária a partir da observação e da compreensão das relações humanas. E aí a sociologia é fundamental para isso. Qual a importância da filosofia na obra de Pontes de Miranda? Ora, a filosofia ela está presente Desde integralmente sempre, né? na obra de Pontes de Miranda. Basta se reportar aos grandes filósofos, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, outros mais recentes, mas a filosofia, desde São Tomás de Aquino até os mais recentes, a filosofia sempre teve um papel muito importante na obra de Pontes de Miranda, porque ele usava a filosofia nesse sentido, no sentido de conseguir compreender as leis a partir desses movimentos
filosóficos, né? Então, o iluminismo, por exemplo, essa busca pela igualdade, é um carro-chefe para você procurar fazer leis mais justas, né? Então, a filosofia é muito importante também na construção do pensamento jurídico de Pontes de Miranda. E o livro, ele dialoga com a matemática no campo jurídico? A matemática sempre foi uma das paixões de Pontes de Miranda. O pai do Pontes de Miranda, o Manuel, era professor de matemática, formado lá em Oxford, na Inglaterra, ainda no século XIX. E Pontes de Miranda, ele aplicou a matemática ao direito através da precisão dos seus conceitos. Pontes de Miranda, ele era muito preciso nos seus conceitos e aí ele conseguia, através da lógica matemática, fazer com que algumas regras do direito pudessem ser melhor compreendidas. Então, por exemplo, ele, quando falava das teorias das ações, ele mostrava, né, toda uma lógica, né? Para cada ação existe uma reação e essa reação deve estar prevista nas leis, no código. Então, ele buscava essa precisão nas definições dos conceitos. Por que Pontes de Miranda ele conseguia ser muito melhor do que os outros juristas? Se a lei é a mesma para todo mundo, o código está lá para ser estudado por todo mundo. Qual era a diferença? Qual era o diferencial? O grande diferencial de Pontes de Miranda é que Pontes de Miranda ele conseguia, lendo os outros juristas, através dos seus fichamentos, ele conseguia saber exatamente o que cada um desses juristas pensava. E a partir do momento que ele sabia o que o Clóvis Bevilacqua pensava, o que o Arnaldo Susequinde pensava, o que os grandes juristas da época pensavam, ficava muito mais fácil para ele criar a sua tese e, o que é mais importante, derrubar a tese dos seus arquirrivais. Pois bem, devia ser algo maravilhoso de se assistir. Né? Fascinante, fascinante ver a atuação de Pontes de Miranda como juiz, como advogado, como parecista. É sensacional. Pois bem, vamos chamar nosso segundo intervalo e já estaremos de volta. De volta com Frente a Frente, hoje, ao lado de Oswaldo Zaidan, ele que escreveu o livro Pontes de Miranda, o jurista poeta, Crônicas Eternas em Dueto Jurídico Literário. O livro, ele já está disponível? Sim, esse livro já está disponível através da editora Dialética, em formato físico, que é o que eu prefiro, e também em e-book, né? Basta que os interessados entrem no site www.editoradialética.com e lá ele escolhe se quer o livro físico ou o e-book. Já está desde o dia 28 de fevereiro disponível nas principais plataformas, não só na editora, mas na Amazon e em outras plataformas existentes.
Pegando aqui o dueto jurídico literário, eu pergunto, qual é a relevância da arte para o pensamento jurídico apresentado na obra? Eu acho que o grande valor desse livro é exatamente mostrar que o direito, ele precisa ser alimentado por características sociais, econômicas, políticas, humanistas principalmente, e o valor dessa obra, e eu acho que ele é um livro muito importante para estudantes do curso de Direito, para pessoas ligadas à área jurídica, porque ele consegue mostrar que o direito sozinho não leva a gente a lugar nenhum. A lei seca, em si, ela não faz justiça. A justiça, ela acontece quando você associa o que está na letra da lei com a vivência e a experiência que a gente aprende dentro da sociedade. Então, é um alerta aos futuros operadores do direito. Não esqueçam que Pontes falou: quem só sabe direito, nem direito sabe. É necessário ao operador do direito conhecer o mundo em que ele vive, conhecer as relações sociais, conhecer os anseios do povo, conhecer as ruas. Ouvir as ruas. Né? Ouvir as ruas e interpretar o anseio das ruas. Porque se o direito é o pasto das palavras, as palavras é aquilo que sai da boca do povo. E para você saber o que está saindo da boca do povo, você precisa conhecer o povo. E o povo está onde? Na literatura, na poesia, na música, no cinema, no teatro. Então, vá ao teatro, vá ao cinema, escute música, porque você vai encontrar aí os caminhos para se tornar um operador do direito. O que diferencia Pontes de Miranda de outros juristas brasileiros no geral? Eu acredito que existem muitos juristas competentes, com muita qualidade. Pontes de Miranda teve amigos juristas que foram fundamentais para o seu crescimento, mas talvez a grande diferença de Pontes de Miranda era o seu caráter de curiosidade. O senhor já disse que Pontes de Miranda, que considerava ele atual. Por quê? Nesse contexto. Atual, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo que eu acho que é fundamental. Na década de 30, 1930, 30, 32, 33, Pontes de Miranda escreveu uma coleção de livros chamada Os Novos Direitos dos Homens. É uma coleção de 5 livros e eles se dividem em direito ao trabalho, direito à subsistência, direito à educação, direito ao ideal. Ou seja, esses livros escritos em 1930 nada mais são do que os princípios fundamentais da Constituição Cidadã de 1988. Então, na década de 30, Pontes de Miranda já defendia o direito ao trabalho, à educação, à igualdade, o direito de pensar livremente, que é o direito ao ideal. Então, por isso que ele é atual. Ele é atual porque ele é alguém fora do seu tempo. À frente do seu tempo. Né? Totalmente à frente do seu tempo. Pontes de Miranda consegue enxergar, ou conseguia enxergar, os séculos que viriam. E escreveu sobre isso várias vezes. Ele tem um livro chamado Igualdade e Liberdade, Democracia, Igualdade e Liberdade. Esse livro foi escrito e serviu como base para a criação da Organização das Nações Unidas. Ele escreveu o livro antes de existir a ONU. Esse livro
os novos direitos dos homens, é a base da Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988. Você quer mais vanguarda do que isso? É impossível, né? Uhum. E como o pensamento pontesiano dialoga com esse direito contemporâneo? Esse é um assunto que me entristece um pouquinho, sabe, Gorete? Pelo seguinte, Pontes de Miranda, ele foi vítima da má gestão das suas obras. Eu explico isso rapidamente. Quando Pontes de Miranda faleceu, ele estava em plena produção jurídico-literária. Só que quando ele morreu, os direitos autorais das obras de Pontes de Miranda, não as que estavam em andamento, mas até aquelas que já haviam sido publicadas e queriam ser reeditadas pelas editoras, sofriam os obstáculos familiares. Ou seja, na hora de fazer os ajustes com as editoras para reeditar, os familiares, que eram gestores de todo esse legado do Pontes, não conseguiam chegar a um entendimento. E aí as editoras acabavam ficando com receio de publicar. E com o passar do tempo, Pontes de Miranda teve sua obra esquecida, ela deixou de ser reeditada. Por quê? No tempo certo, né? Porque o tempo foi passando e a família não chegava a um consenso. Então, O que foi determinante para mostrar? Na verdade, até onde eu pude apurar, existia uma divergência entre os valores a serem pagos pelas editoras. Nem todos aqueles que faziam a gestão do legado de Pontes de Miranda estavam mais preocupados, não estavam tão preocupados com propagar as suas obras. Parece que existia uma preocupação mais ligada a questões financeiras do que propriamente a questões intelectuais, jurídicas e humanísticas. Como pensamento, digamos assim, os aspectos menos conhecidos de Pontes de Miranda, o livro revela algo nesse sentido? Que mereça um destaque? Esse livro, ele tem algumas passagens, principalmente na segunda parte do livro, porque o livro se divide em dois momentos, e a segunda parte do livro é interessante porque Pontes de Miranda dialoga com vários personagens. Se você, depois manuseando o livro, você vai ver que Pontes de Miranda, eu até fiz aqui uma relação que eu achei interessante, ele dialoga com filósofos, ele dialoga com filósofos, com escritores, com poetas, com cineastas, e cada diálogo dele com essas personagens culturais revelam algo fantástico. O profundo conhecimento que Pontes de Miranda tinha sobre as obras, né, de Carlos Drummond, de José de Alencar, de Manuel Bandeira, de Sócrates, de Victor Hugo, de Olavo Bilac. Eu tive a oportunidade, eu acho que eu já lhe falei isso uma vez, de ser um dos últimos visitantes da casa de Pontes de Miranda, antes dela ser demolida. E quando eu entrei na casa dele, eu compreendi exatamente o que significa falar Pontes de Miranda era um polímata. Significa que, quando eu entrei naquela casa, o que você imaginar de conhecimento tinha ali. Ele tinha obras de física, matemática, biologia, medicina, história, astecas, incas, maias, ou seja, não existia nenhum assunto nesse mundo que Pontes de Miranda não tivesse interesse. Então, quando ele dizia que o direito não é uma ilha ou uma ilhota, ele já praticava em casa o acesso a todo esse universo de conhecimentos, né? Eu fiquei impressionado, porque não existiu absolutamente nada que eu não encontrasse dentro daquela casa. Química, física, biologia, matemática,
feitiçaria, o que você imaginar de conhecimento no mundo, Pontes de Miranda tinha dentro da casa dele. E isso faz toda a diferença. Qual a principal... Se faz, exatamente. Qual a principal mensagem que o leitor leva no final desta obra? Eu acho que a mensagem final que a gente deixa é que se deve ler mais literatura, se deve ler mais poesia, se deve ler mais obras de relação interpessoal, porque o direito é exatamente isso. A É a humanização. organização e a interpretação de tudo isso, de todas essas... Junto e misturado. Juntos e misturados sempre. E quem seguir esse conselho, com certeza vai fazer a diferença na sua atuação como advogado. Vai fazer a diferença. Com certeza. Sobre a compreensão do momento, não é? Da argumentação, sobretudo. E vai também ver o direito com outros olhos, com mais amor, com mais compaixão, com mais carinho e principalmente com mais respeito ao outro. É isso que é fundamental. É fazer do direito um instrumento de respeito. Usar o direito como respeito ao outro. Seria um legado a considerar mais urgente de se resgatar na atualidade? Com certeza, porque a gente não pode banalizar as leis como se faz atualmente, a gente não pode desprestigiar os princípios éticos, morais, em nome de interesses desse ou daquele grupo. A lei é para todos e ela deve ser aplicada de forma imparcial. E é esse o grande legado de Pontes de Miranda. Ele sabia vencer quando precisava vencer, mas sabia perder e tirar lição da derrota. Porque são nesses momentos... Sobretudo nesse momento. Nesses momentos é que a gente aprende que a gente precisa melhorar, que a gente precisa estudar mais. A derrota não é humilhação, a derrota é conhecimento. O ensino jurídico ainda precisa muito de acessar a obra de Pontes de Miranda, não? Precisa, com certeza, precisa resgatar a ética na profissão que está carente, precisa resgatar o respeito ao próximo, cuidar do processo do outro como se fosse o seu, porque um processo não é só a busca pelo direito, é a busca da dignidade, dignidade da pessoa humana. Um processo é a história da vida de uma pessoa. E o operador do direito tem a obrigação de cuidar do processo, de manusear as leis com amor, com carinho e principalmente com respeito. Isso começa por humanizar o ensino, não é? Sem sombra de dúvidas. Esse é o ponto de partida. Paulo Freire sempre falou isso. Sempre. Que o ensino tem de ser humanizado, porque aquele que tem um ensino humanizado vai ser um profissional que vai levar esse humanismo para dentro da sua profissão, seja ela de qual for. O senhor considera mais urgente resgatar hoje, na atualidade? Eu acho que talvez o mais importante hoje é a gente resgatar o respeito. Porque o que é o respeito? O respeito é discordar sem atacar. O respeito é aceitar a opinião do outro. O respeito é reconhecer quando a gente está errado e pedir desculpas. O respeito é o ponto de partida para o sucesso de qualquer profissional. Para a civilidade. Para a civilidade como um todo. E é isso que está faltando. Está faltando muito. Chegamos, infelizmente, ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu agradeço mais uma vez sua participação, seu conhecimento aqui disponibilizado para os nossos, para o nosso público. O que dizer nessa reta final?
Eu gostaria de agradecer a todos e a todas a oportunidade de mostrar esse outro lado de Pontes de Miranda. Acreditem, Pontes de Miranda é um humanista da melhor qualidade, de uma sensibilidade, de um respeito com a coisa pública, de um respeito com o próximo gigantesca. É um exemplo de homem a ser seguido. Muito mais do que o exemplo de um jurista, é um exemplo de ser humano que sempre coloca o carinho, o amor, a compaixão à frente de qualquer outro interesse. O respeito que Pontes de Miranda teve durante toda a sua vida, com a sua profissão, com seus amigos, com seus familiares, deve ser lembrado e deve ser seguido. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez e até uma próxima oportunidade para dar continuidade a esse conhecimento. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, com você.